13 de dezembro de 1987, um dos maiores acidentes com o Césio 137 aconteceram na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Primeiramente, você precisa saber que o Césio 137 é um isótopo radioativo, resultante da fissão de urânio ou plutônio. Além disso, ele é usado em equipamentos de radiografia. Um grande problema é quando o Césio 137 é desintegrado e dá origem ao bário 137M. Consequentemente, ele passa a emitir radiações gama. E não é aquele que o Hulk foi atingido, não. Talvez você não saiba, mas os raios gama possuem um grande poder de penetração. O que eu quero dizer é que eles são nocivos ao ser humano. Meu nome é Lucas e bem-vindo ao canal Creepy Insight. Se não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí embaixo, o seu comentário e bora pra essa história. O início. Inicialmente, na década de 1980, existia no centro de Goiânia as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia. Lá era um espaço cheio de lixo e coisas velhas. Além disso, ele atraía muitos catadores de lixo, que buscavam encontrar materiais que pudessem lhe render algum dinheiro. Em 1987, dois catadores de lixo encontraram um aparelho de radioterapia abandonado e tiveram a ideia de remover a máquina com a ajuda de um carrinho de mão. Após 5 dias, eles levaram as partes para vender em um ferro velho. O dono do estabelecimento, Devair Alves Ferreira, então desmontou a máquina e expôs ao ambiente um pó branco parecido com um sal de cozinha, que no escuro brilhava com uma coloração azul. Basicamente, o dono do ferro velho ficou completamente encantado com o brilho azul emitido pela substância. Por causa disso, resolveu exibir o achado aos seus familiares, amigos e parte da vizinhança. Todos acreditavam estar diante de algo sobrenatural e alguns até levaram amostras para casa. Sobretudo, a exibição do Césio 137 aconteceu por 4 dias seguidos, aumentando a área de risco. Além disso, parte do equipamento da radioterapia também foi para outro ferro velho, espalhando ainda mais material radioativo. As consequências. Alguns dias depois do contato com o pó fluorescente, várias pessoas começaram a procurar postos de saúde e hospitais. Elas apresentavam sintomas como vômitos, náuseas e diarreias e tonturas. Inicialmente, todos foram tratados como portadores de alguma doença contagiosa. Só alguns dias depois foi descoberto que se tratava de sintomas de uma síndrome aguda de radiação. No dia 29 de setembro de 1987, a esposa do dono do ferro velho levou parte da máquina de radiografia até a sede de vigilância sanitária, esclarecendo o que estava acontecendo. O físico nuclear Walter Mendes de Goiânia constatou que havia índices de radiação na Rua 57 do setor aeroporto, bem como nas suas imediações. Imediatamente, ele acionou a Comissão Nacional Nuclear. O chefe do Departamento de Instalações Nuclear, José Júlio Rosenthal, foi para Goiânia. O médico Alexandre Rodrigues de Oliveira, da Nuclebras, atualmente nas indústrias Nuclebras no Brasil, também foram até a cidade. Então, foi iniciada a triagem dos suspeitos de contaminação. Isso, inclusive, aconteceu em um estádio de futebol da capital em Goiânia. A descontaminação. Primeiramente, as roupas das pessoas expostas ao material radioativo foram lavadas com água e sabão para a descontaminação externa. Após esse procedimento,
as pessoas tomaram um coquetel denominado de azul da Prússia. Tal substância elimina os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas do césio saiam do organismo pela urina e fezes. Apesar disso, alguns pacientes foram a óbito. Entre as vítimas fatais, podemos citar a menina Lady das Neves, a mais conhecida. Além disso, o seu pai, Ivo Devair, e sua esposa, Maria Gabriela, e 2 funcionários do ferro velho também morreram. Outras pessoas morreram vítimas da contaminação posteriormente. Além disso, a retirada de todo o material contaminado do césio 137 rendeu cerca de 600 mil toneladas de lixo. Tudo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 containers, em um depósito construído na cidade de Abadia de Goiás, onde deve ficar aproximadamente 600 anos. As vítimas. Certamente, o acidente com o césio 137 foi o maior acidente radioativo do Brasil. Além disso, ele é o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. Atualmente, as vítimas reclamam da omissão do governo para assistências tanto médicas como de medicamentos. Por causa disso, a Associação de Vítimas Contaminadas por césio 137 tenta lidar com o descaso e o preconceito. No ano de 1996, a Justiça finalmente julgou e condenou por homicídio culposo 3 sócios e funcionários do antigo Instituto Goiano de Radioterapia. Eles foram condenados a 3 anos e 2 meses de prisão. Contudo, a pena foi substituída por prestação de serviços. E aí, o que você achou dessa história? Fato verídico, aconteceu aqui no estado de Goiás. Se você gostou da história, deixe aí nos comentários. Comente algo sobre. É muito bom sempre ler os comentários de vocês. Eu respondo a todos. Beleza? Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like aí embaixo, seu comentário e até mais. O acidente, na realidade, ele começou em 1985, quando o Instituto Goiano de Radiologia deixou de existir. E apenas aquele aparelho que era usado em radioterapia, em quimioterapia, ele ficou ali. Segundo informações dos donos do Instituto, ele foi proibido de ser retirado de lá por uma liminar judicial. Aquilo ficou abandonado lá num local que só tinha uma parede, 2 paredes e a coisa jogada lá. O aparelho com a cápsula de césio estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. Lá não tinha guarda vigiando, porque tinha um guarda vigiando antes, né? Aí disse que não estava recebendo, aí tiraram ele. Aí ficou abandonado. E claro que se você deixa um objeto de ferro pesado no local daquele, alguém vai querer usar aquilo para alguma coisa. Dali foi retirado, levado para a Rua 57 em um carrinho desses de mão usado na construção civil. Lá esse objeto ficou debaixo de uma mangueira no dia 13, que era um domingo, até no dia 18 de setembro. No dia 18 eles venderam lá para o ferro velho do Devair, na Rua 26A. O Devair, meu cunhado, comprou a peça, né, que continha o pó do césio, e ficou passando mal lá com a peça dentro de casa. Eu observei que o Devair estava muito diferente. Ele estava com um bronzeado muito falso, muito forte, muito esquisito, sabe? Uma cor que não é cor normal. Olha, não é só isso. Eu não tenho paladar. Tanto faz colocar açúcar ou sal na boca, o gosto para mim é o mesmo. A Maria Gabriela trouxe um café e tal, a gente conversando ali. Quando ele me falou, mano, eu comprei um objeto que tem uma luz magnetizante, atraente, à noite, ela é muito bonita. Mas ninguém ligava uma coisa à outra. Então eu peguei um fragmentozinho daquele objeto, mais ou menos a metade de um grão de arroz,
pus aqui na mão, fiz essa fricção. E aí um dia eu fui chamei meu marido de atenção, né? Eu falei, nossa, vocês são os irmãos muito unidos, seu irmão tá passando mal já há uma semana, você não vai lá. Aí ele foi visitar o irmão dele. Chegou lá, pegou, conheceu a peça, né? E ele enfiou uma chave de fenda dentro dela e tirou um pouquinho do pó e levou para casa. E colocou no chão do quarto e a Leide, a Lucimar, tudo ficou brincando com aquilo ali, né? Achando bonito. Quando eu vi, eu tive assim, uma sensação de pavor, medo, sabe? Aí a Leide foi e deitou no chão, no cimento, e ficou brincando com aquilo. A mãe dela estava preparando o jantar, cozinhando ovos. Ela veio com a mãozinha, evidentemente deveria ter partículas, né? Ela pegou um ovo cozido e ingeriu, comeu esse ovo. Fui tomar banho. Quando eu saí do banho, ela estava terminando de comer o ovo cozido com a mão suja. E uns 15 minutos depois, ela começou com crise de vômito. E alguma coisa me dizia que era algo sério, né? Mas no momento que ela estava passando mal, eu fiquei muito preocupada. Mas no outro dia amanheceu normal, brincando. A gente culpou o ovo que ela comeu. Mas só uns 3 dias depois que a gente foi saber realmente de que se tratava. Aí o Ivo foi na casa do Devair e também falou com ele. Falou, olha, tem gente falando que esse negócio aí é veneno, é radioativo. E isso pode estar causando muito mal. Pode ser isso que está causando esse mal. Então eles foram ligando uma coisa à outra. Daí, na segunda-feira, a Maria realmente se convenceu de que ela deveria fazer aquilo. Ela deveria ir lá buscar a peça e levar para a vigilância sanitária. O Devair tinha muito amor por aquilo. Quando alguém falava para ele, esse aí está causando o problema, ele, não é isso aqui. Eu amava a pedra. Eu pegava a pedra e levava para fora. Depois, muitas vezes cansei de tomar cerveja num copo em cima daquela pedra. Nós convivemos junto, eu e essa pedra 8 dias. Ou seja, ele era apaixonado. Tanto que ele deixou uma frase, entre aspas, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Ele gostava daquilo ali. A Maria Gabriela foi buscar aquela peça para levar para a vigilância sanitária. Colocaram aquilo em um saco de estopa, jogou nas costas, né? O Guilherme levou aquilo de ônibus urbano. Eles andaram mais ou menos 2 quilômetros até descer ali na Independência, na rua 6, setor aeroporto, 6A. E de lá foi para a vigilância sanitária, que funcionava onde hoje funciona o Centro de Assistência aos Radioacidentados. Como aqui já havia profissionais de saúde, imaginou-se que realmente tratava-se de uma peça que continha radiação. E constatou-se no mesmo dia, através de um físico nuclear, o Walter Mendes. Quando eu cheguei no gabinete do secretário de saúde, na época Antônio Faleiros, tinha agendado com ele uma entrevista sobre falta de vacina. O estado todo estava tendo um problema de falta de vacinas contra sarampo. E eu percebia o nervosismo todo dele, da equipe, em função de ter esse problema, e perguntei o que era. Aí ele falou para mim, não sei direito o que é, não posso nem gravar com você direito, mas a suspeita é de um vazamento de gás e tal. E eu perguntei onde é. E ele me deu o endereço, ele falou no Ferro Velho, tal, no setor aeroporto, e eu fui bater lá no Ferro Velho. A notícia que veiculava na tropa é que havia acontecido um vazamento de gás, que haveria necessidade de nós isolar umas áreas que estava contaminada com vazamento de gás. E chegamos no local, deparamos com algumas pessoas passando mal, nós mesmos, policiais, passando mal, com tonteira, com diarreia, outros com dor de cabeça, e achava que era problema corriqueiro, que era dor corriqueira. O Devair estava lá dentro, trabalhando, e ele que me recebeu. Estendi a mão para cumprimentá-lo e ele já tirou a mão. E falou que não ia me cumprimentar, pediu desculpas, porque ele estava com a mão machucada. E me mostrou a mão toda machucada.
Na segunda-feira a gente procurou o hospital. Aí foi o Davair, a esposa dele, que já estava muito ruim, eu já fui acamado. Ele pegava assim nos dentes, os dentes dele molinhos. Eu fazia isso no cabelo, soltava, sabe, aquela mecha de cabelo. E aí a gente foi para o hospital lá para o HDT. Aí como ele estava bem ruim, já chegou e internou logo. O pessoal da CENEM já começou a chegar aqui à noite, daí desenvolveu todo aquele processo de pegar as pessoas contaminadas, isolar, levou um pouco para o Estádio Olímpico, um pouco foi para o hospital HDT, o Hospital de Doenças Tropicais. Aí a Leides liberou. Aí tinha uma muretinha assim, eu pus ela em cima e ela ficou em pé e eu abraçava com as pernas dela. Aí acho que eles perceberam que tinha algo estranho e aí pediu para monitorar ela de novo. Aí monitorou de novo e não teve jeito, teve que levar ela para o hospital. Foi o último dia que eu vi ela, foi esse. Aí só vi ela depois que ela morreu. No Estádio Olímpico estava a Defesa Civil, improvisou abrigos de barracas de lona para os primeiros abrigos das vítimas. Aí algumas eram levadas lá para o vestiário do estádio. Era lavado com um jato forte de mangueira, uma vassoura com uma mistura que eles fizeram, né, de hidróxido de alumínio, vinagre, sabão, uma série de coisas. E assim ia lavando as pessoas e media. Aí, ó, que a costela ainda tem, lavava de novo, que é um processo muito horrível. Dali ia dando a sequência do monitoramento, levando as pessoas mais doentes para os hospitais, HGG, HDT e para o Rio de Janeiro, o Hospital da Marinha. Não me sai da cabeça, todas as vezes que eu vejo uma imagem, é da Leide, da menininha, e da Maria Gabriela, as duas embarcando para o Rio de Janeiro. Então eu fui até o aeroporto, me despedi delas e falei até a volta. E dei um tchau para ela deu um tchau para mim e elas não voltaram mais com vida, voltaram para serem enterradas. Né? Que eles chegaram lá no CRISA, falou assim para a gente que a gente tinha que ir lá, que tinha estourado um cano de gás, a gente tinha que ir lá porque estava correndo muito perigo para a cidade. E que todos os motoristas eram obrigados a ir lá com seus caminhões para arrastar esse gás, esse rejeito. Então tinha que ir, o que enjeitasse aí era mandado embora sem direito a nada e o caminhão que a gente trabalhava era cedido para outro motorista que quisesse ir. E a gente saía mais ou menos na base de 2, 3 horas da manhã para não se encontrar ninguém na rua, para não chegar perto desses caminhões. Aí a gente estava como inocente, né, nessa parada aí, arrastando a morte sem saber que a gente estava sendo né, ameaçado. Eu fiquei em contato com o pessoal que trabalhou lá. Nós ficamos tudo junto, tudo junto no alojamento só, tudo misturado com o outro. E o terreno era perigoso, não sabia nada se era perigoso. Para isolar onde ninguém chegar. E o povo queria chegar, porque a gente estava arriscando. Assim, gente, vocês não podem chegar, nós não sabemos o que é isso daí. Isso é coisa perigosa. O acidente com o Césio 137, ele foi também, principalmente, foi um acidente de informação, por falta de informação. Mesmo os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear não sabiam o que estava acontecendo. Os policiais que trabalharam na vigilância dos focos, os bombeiros que trabalharam com as vítimas, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo que trabalhou conosco, minimamente foram irradiados. No fim, depois de 10 anos, que deu sintoma na minha perna. Quando eu cheguei no hospital, que era para fazer os exames, contei para o médico para me examinar, quando eu falei para ele, e antes de examinar, ele falou para ele, não, isso não é radiação. Eu falei assim, doutor, mas o senhor não sabe? Aí ele falou assim, não, é radiação, vai ter que cortar a sua perna. E aí já mandou a moça que estava lá, atendendo lá, já mandou ela arrumar lá um quarto para me internar. Fomos convidados para descontaminar Goiânia, mas sabendo que é Césio. O que é Césio? Nós não sabemos.
Porque chegava a marmita de almoço, você pegava e sentava em cima do tambor. Eu tenho foto em cima das caixas de rejeito, quer dizer, em cima da morte, eu estava lá em cima dos contêineres, sem saber que estava a morte ali dentro. Depois de alguns dias, é que eles começaram a usar algum tipo de EPI, algum tipo de equipamento de proteção. A gente vestia esse macacão, põe essa canetinha, se caso fosse pegasse alguma radiação, essa canetinha pulava no bolso da gente, como se tivesse a gente pegando nela, ela pular. Aí a gente tinha que tirar ela, olhar de quanto de radiação estava. Começou a vir os médicos de fora, aí começou a explicar as coisas pra gente. Como eu sou curioso e conversador, aí eu fui informar o que era o Césio. Com 3 dias que eu estava lá, foi um jornalista lá, uma gravata branca, veio perguntar, e não podia falar, e eu falei. Isso aqui é mentira, não é vazamento de gás, não, é Césio 137, mas sem saber. Daí já foi um grilho em cima de mim, um problema em cima de mim. Teve uma repercussão internacional muito grande aqui em Goiânia, e a imprensa do mundo inteiro veio para cá. Eu acho que nunca Goiânia teve tanto repórter como teve aqui. Tem emissora de todos os lugares do mundo. Houve também uma histeria, as pessoas começaram a entrar em desespero com as mortes, porque as pessoas falavam, olha, esse negócio propaga pelo vento, as pessoas vão morrer. 23 de outubro, véspera do aniversário de Goiânia. Luto. Morrem 2 dos pacientes internados no Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. 26 de outubro, chegam os corpos das vítimas. A cidade para. Tumulto. Pessoas inocentes, que morreram inocentes, recebem pedras como flores. E no enterro delas, toda uma ignorância de apedrejar o túmulo, aquela ignorância toda. Elas pegavam pedaços de cruz, né, que são cruzes de cimento, jogavam contra os caixões, contra o cortejo. As filhas da cidade, principalmente a Leide, que nasceu ali, não poderia ser enterrada ali. A mãe dela assistiu tudo isso. O meu pai, que estava lá com ela, também assistiu tudo isso. Ou seja, a família vendo o seu ente querido dentro de um caixão, sendo escorraçado daquela forma. Eles fizeram uma manifestação muito agressiva, sabe? A reação deles. Eu creio muito em Deus. Então eu acho que quando a gente nasce, a gente já tem uma tarefa para cumprir aqui, mesmo que, né, levou um pedaço de mim, sofri muito, ainda sofro ainda, mas eu vejo assim. Os que foi motorista, carreteiro, caminhoneiro, pessoa de pá mecânica, pessoa do guincho, todos morreram, o caminhão Munk, todos morreram. Está escapando muito pouco. Eu, graças a Deus, eu ainda estou vivo. Um milagre de Deus, mas só Deus sabe. O Baianinho morreu, que era um carregado geral. O Carlão, operador, morreu. O comboeiro, chamado de Cardoso, morreu lá dentro. Você não sabe quantos graus de radiação ele morreu. Houve morte a curto, a médio e a longo prazo. Mais a médio e longo prazo. E o câncer atacou eles muito imediato. Teve um motorista nosso, eu acho que não passou 2 meses, que era um motorista de um caminhão trucado. Não passou 2 meses, ele morreu. A gente perdeu o direito de ir e vir, a gente perdeu o direito de trabalhar. Você tem certeza que elas não estão bem como merecem estar. Eram todas muito pobres, muito humildes, careciam muito de assistência e proteção. Então muitas famílias se desestruturaram para isso. A maioria dessas pessoas convivem e sobrevive com apenas um salário mínimo. Aqueles que recebem do governo estadual, nem um salário mínimo é, porque hoje essas pessoas recebem R$ 788, ou seja, é o salário mínimo de 2 anos atrás. Eu gasto por mês R$ 1.268 de remédios todos os meses que eu tenho que comprar. Agora, para quem ganha salário mínimo, como que você vai sobreviver? Se nós somos cadastrados, é para que tenha direito ao IPASGA. É o que nós recebemos de assistência
medicamentos, esses outras coisas, nós não temos assistência. Lá na instituição que foi criada para dar assistência às vítimas, tem ótimos profissionais. Tem muitos médicos de várias especialidades, tem psicólogos, tem dentista, tem assistente social, mas não tem o principal, que é o medicamento. Isso é uma das coisas que mais nos revolta. E olha que nós temos ótimos médicos lá. Não tem nem um caso aqui, ó, que tem os médicos bons que nós temos lá. Mas eles não podem comprar o remédio pra gente, né? Quem tem que dar é o governo. Cortou. Hoje eu teria que tomar 5 medicações de uso contínuo. Só estou com 2. Porque os outros eu não dou conta de comprar. A razão dessa demanda de medicamento estar reprimida nos últimos anos aqui no Centro de Assistência é exatamente porque nós saímos de uma situação da Fundação Leite das Neves que tinha autonomia financeira para disponibilizar qualquer medicamento naquela época, até 1999. E o que não está dentro da farmácia básica é o Centro de Medicamento do Juarez Barbosa, a Central de Medicamento de Alto Custo do Juarez Barbosa, exatamente se presta a isso. Evidentemente que depende de processos, né? Se tem alguma sequela que a gente pode dizer que existe com os radioafetados é do ponto de vista psicológico. Principalmente porque é difícil eles se desgarrarem do fantasma da radioatividade. Você tem a doença maior, é a depressão. Hoje nós sinto rico, nós sinto realizado com isso. Vocês têm interesse hoje de ligar para nós para ver como que nós estamos. Nós estamos mortos. Só falta enterrar. Já adultos que viveu a época do acidente, às vezes me falam, não, Oderson, o problema é que o governo fala que está tudo bem com vocês. Então, esse está tudo bem, a gente entende que o acidente acabou realmente. Só que não, o acidente não acabou. É triste, viu? Você não pode ficar à vontade, você entrar num restaurante, você sentar, almoçar com sua família, que o pessoal falava assim, não, você não pode ficar aqui não, rapaz. Você tá bom lá, aqui não é lugar seu não. Eu fui discriminado por um deputado. Quando eu fui dar a mão para cumprimentá-lo, ele pôs a mão no bolso, aí eu pulei nele e abracei. Eu percebi que ele estava com medo de mim, aí eu abracei com ele. Ele tremia assim nos meus braços. Mas o preconceito sempre aconteceu, sempre acontece. Tem muita pessoa que fala que homem não chora. Mas todo homem chora. Ele chora quando ele leva um tapa na cara. Ele chora quando leva uma decepção dessa. E depois a exclusão. Você está no meio de um grupo, você sai dali, quando chega perto dos outros, o povo corre. Acabou no César. Sempre, depois que acontece um problema, é que vem a fiscalização. Então a gente não construiu, nem naquela fase, acho que até hoje não construiu, a mentalidade de primeiro mundo, que é prevenir os problemas antes deles acontecerem. Há 30 anos aconteceu e ainda as coisas estão acontecendo aí e a gente não está vendo. Infelizmente, uma tragédia aconteceu que ela sirva pelo menos de alerta para que essas pessoas continuem tendo atenção médica, psicológica, psiquiátrica, em alguns casos também, com tudo que elas têm direito, porque elas foram vítimas. Eu mostrei para ele, olha que interessante essa pedrinha, olha tanto que ela brilha. Uns falavam assim, nossa, você tá brilhando, né? Sabe assim, né? Aí lá eu vi a luz, presa, dentro das grades, assim, parecendo bicho. Que ninguém podia chegar perto, ninguém podia falar nada. Não, eu costumo falar, pelo assim, tudo que eu vivo, sabe, eu não vivo não, eu vegeto. Sabe?
Gilberto morava aqui e o Wagner morava na rua de baixo. Eles pegaram então no dia 13 um carrinho daqueles de mão, foram até os escombros lá da clínica, né, que era o Instituto Goiano de Radiologia. De lá eles trouxeram aquele material que foi o quê? Um cilindro de mais ou menos 60 centímetros de comprimento e acoplado a esse cilindro tinha uma outra peça que a gente colocou o apelido naquilo de marmita. E na testa daquele objeto ali tinha um orifício, mais ou menos 2 centímetros de diâmetro. Era ali que tinha a cápsula de césio. Foi um equipamento que foi violado, que continha um material dentro e que emitia radiação. Os catadores, no caso, que buscaram essa peça, eles não identificaram o símbolo de perigo dessa radiação. Essa peça, ela apareceu primeiro lá na casa do Devair, né? Ele viu que aquilo brilhava muito. Aí na hora dele ir embora, ele foi e mostrou para ele, né? E ele foi, pegou um pouquinho só e pôs num papel e colocou no bolso da bermuda e levou para casa. Aí chegou lá e pôs no quarto lá, e a Leide ficou brincando. Logo em seguida o Ivo falou, ó, vou fazer você ficar bonita, brincando comigo. E ele só passou o papel no meu pescoço. Aí eu fui, peguei um pedacinho e lá eu mostrei pro meu esposo, ele estava deitado. E eu mostrei para ele, olha que interessante essa pedrinha, olha tanto que ela brilha. Aí apaguei a luz para ele ver. Antes de acender a luz, eu vi que aquilo brilhou no meio da minha cama. E foi onde meu esposo ficou com o braço em cima. Eu colocou no chão do quarto das crianças e eles passou a mão, brincou. Aí a Leide veio e comeu o ovo cozido com a mão suja. No penúltimo dia do mês, o que prometia ser uma tranquila primavera se transforma em pesadelo. Eu sei quem estava assistindo a TV quando passou no Jornal Nacional. Aquelas manchetes, sabe? Que passa. Que havia descoberto a Césio 137 e que o depósito Ivo Alves Ferreira, Devair Alves Ferreira, estava interditado, o pessoal tinha sido removido de lá. Aí foi por isso que no outro dia cedo eu fui para lá para saber. Encontrei tudo cercado e ninguém em casa. Primeiro eu fui no Devair. Aí lá naquela esquina, perto da casa da Sueli, já estava fechado. Aí eu falei que meio está errado, vamos lá no Ivo. A hora que nós chegamos no Ivo, do mesmo jeito. Aí só os vizinhos falaram, não, esse foi levado para o Estádio Olímpico. E nós fomos para o Estádio Olímpico, para ver. 112.800 pessoas passaram pelo monitoramento no Estádio Olímpico de futebol aqui de Goiânia. Verificou-se que 249 pessoas havia algum grau de contaminação. Foi um corre-corre, né? Todo mundo correndo para lá, não sabia direito o que ia fazer. A minha casa, ela tá no meio, onde aconteceu o acidente com o Césio, que eu moro de fundo com a casa do Devair. A parede da minha casa era onde era o banheiro dele. Tudo que a gente pegava era contaminado. Tudo. A roupa era contaminada, tudo, banheiro era tudo contaminado. Então, a gente tinha medo de pessoal chegar lá e matar nós, porque nós estávamos contaminando todo mundo. Aí eu vim aqui no Estádio Olímpico, de monitorar e tal, me banhar lá dentro, lá no vestiário do estádio. Era um banho muito chato, porque era uma mangueira grossa, um jato de água muito forte, uma vassoura esfregando a gente assim. Aí lá eu vi a Lúcia, presa dentro das grades, assim, parecendo bicho. Que ninguém podia chegar perto, ninguém podia falar nada. A gente foi tratado, humilhado, igualzinho animal, igual bicho. Eu estava isolada, né, lá no prédio, eles colocou nós lá. Me procurou se pudesse salvar alguma coisa da minha casa que eu queria, né. Aí eu falei que seria as fotos dela. O que não podia ser descontaminado tinha que ser descartado. E na casa das pessoas tinha que se analisar tudo, móveis, roupas, documentos, fotos. As pessoas perderam muita coisa, é quando eles reclamam que perderam a identidade. Debaixo daquela terra, debaixo daquela grama, está o meu passado. Ali está a minha gravata de casamento, ali estão os meus animais de estimação, ali está a primeira foto do meu filho ainda bebezinho, peladinho no berço, ali está o berço dele. Eu fiz uma pesquisa 1 ano depois de acontecido o acidente,
envolvendo 4 diferentes grupos: os radioacidentados, os vizinhos de foco, os profissionais que haviam trabalhado na época do acidente, naquele período emergencial, e população geral. Uma das coisas que me surpreendeu nesse trabalho foi que o medo esteve presente em todos esses grupos. Eu quis comentar sobre o assunto porque eu tinha medo assim de estar lá na escola e depois saber, né? Então eu já falei logo, né? Aí, tipo assim, quando eu fui ver a vaga, tinha a vaga. Quando eu falei do Césio, aí já não tinha mais. Passou o filme do Césio lá na escola, né? Aí, na mesma escola que levaram os meninos, quando era pequeno, para casa. Aí passou o filme do Césio lá, né? Aí falou, nossa, você não sai lá de casa. Aí a professora falou assim, nossa, esse povo vai na sua casa? Logo após o acidente, assim que criaram, né, que foi fundado lá a Fundação Lei das Neves, naquele local tinha um bar. E colocaram, por causa do acidente, colocou na plaquinha lá, Chernobyl. E o Devair saía da fundação, ia lá pro barzinho, sentava, pedia uma cerveja e tal. Um dia, chega um médico, todinho de branco, e na cintura ele tinha uma pistola. Ele enfiou a pistola no Devair e falou, eu vou te matar porque eu tô com câncer na coluna e a culpa é sua. E falou um nome feio. Em clínica que eu fui consultar e minha guia, eu tenho em paz, né? Aí minha guia sai zerada. A recepcionista quer saber, mas tem que contar o porquê que a minha guia sai zerada. Aí eu falei para ela, é porque eu sou daquele pessoal do acidente do Césio. E ela, Césio? O que é isso? É gente? O pessoal queria lixar a gente, eu mais meus meninos, que a turma de gente na porta de casa com pedras para jogar a gente na casa. Então essa foi a pior. Quando eu soube que a Uber estava vindo para Goiânia, eu dei graças a Deus. Falei, poxa, é uma possibilidade que eu tenho. Uma passageira me perguntou se não tinha nenhum perigo dela ficar dentro do carro, fechada dentro do carro comigo, com os vidros fechados. Eu percebo mais um cansaço. Inclusive esse rapaz que está para amputar ou não amputar o pé, ele teve uma proposta de um tratamento através de células-tronco há pouco menos de 2 anos, e ele negou. E o discurso dele é, estou cansado de ser cobaia. Já não sei quantas tentativas foram feitas, nenhuma delas deram resultado, então eu não quero mais, prefiro amputar. O nexo em relação ao Césio é incógnito ainda, porque nós não conhecíamos essas pessoas. Ninguém sabia do histórico de saúde dela. E ninguém fez um estudo aprofundado no sentido de nos dar a certeza de por que fulano morreu, por que outro ciclano morreu. A irradiação pelo césio é um fator de risco para o desenvolvimento de adoecimento. E chegar a uma conclusão com 30 anos ainda é precoce. Inclusive havia uma teoria que Goiânia teria um número maior de câncer, de prevalência, incidência de câncer do que outras regiões do país. Foi feita essa análise uns anos atrás e não é diferente do restante do país. Em 2004 eu fiz um mapa mostrando o índice de câncer aqui em Goiânia, aqui na minha rua, na minha redondeza aqui. E agora em 2017 eu fiz outro, né? Não com as mesmas pessoas, com outras pessoas, porque aquelas lá já morreram, já se foram. Mapa. Esse é meu rascunho. Para rabisqueira não. Eu moro nessa rua, tá? Tá vendo? Eu moro nessa rua. Aqui eu desci a 26, aqui é a 15, ó. 15 é aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é a 15, tá? Eu não saí perto da minha casa. Só uma casa que são 3 câncer. São um total de 23 aqui. Eles sempre tinham alguma dor para contar, eles sempre tinham alguma necessidade de comentar sobre isso. Então, de fato, mesmo com a passagem dos anos, mesmo com a superação, eles se esforçam muito. Não há como esquecer uma coisa assim tão traumática. Não, eu penso assim, gente, nós ainda vamos sarar, vamos sair dessa, sabe? Eu passo para os outros assim, gente, eu sou muito alegre, eu sou muito divertida, sabe? Então eu levo mais para o pessoal assim, não preocupo com o que vai acontecer, eu preocupo mais que com nós vamos salvar. Esse dia, igual dia
3 foi aniversário de morte do meu esposo. Dia 31, último, agora foi aniversário de nascimento da Leide. Então, assim, sabe, passa um dia muito doloroso, amanhã eu tento respirar, já está aproximando outra data, sabe? Tipo assim, eu não tenho tempo para esquecer, não tem como.